As mudanças no Código de Obras Municipal trouxeram foco para a segurança e a prevenção de grandes incêndios. É o que você confere no terceiro episódio da série especial. As leis seguem em constante avanço, assim como a tecnologia e o conhecimento do legislativo municipal e estadual, que juntos lutam por uma São Paulo mais segura. Após a tragédia do Joelma, em 1º de fevereiro de 1974, onde mais de 180 pessoas perderam a vida e cerca de 300 ficaram feridos. Legislativo e Executivo se uniram para aprimorar e criar um novo Código de Obras para a cidade, com enfoque em segurança e prevenção de grandes incêndios. Código de Obras é o documento do município, a legislação municipal, que trata desde como que vai ser colocado a largura das vias, vias de esgoto, altura de prédios. Então, a preocupação de Código de Obras, ele vai além do zoneamento urbano, como que as edificações vão ser distribuídas. Já o Decreto de Segurança contra Incêndio, uma legislação estadual, em âmbito do estado de São Paulo, aí sim tem preocupação voltada totalmente para os equipamentos e dispositivos de incêndio daquela edificação. O município adotou o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, chamado de AVCB, que é uma documentação que garante que a estrutura está seguindo as regulamentações de segurança contra incêndio. O AVCB foi criado em 1983 através de um decreto estadual. Até o incêndio Joelma, o bombeiro não tinha duas preocupações. Não tinha preocupações com grandes incêndios, como seria a atuação operacional, que passa a ser desenhada uma nova atuação das equipes de Corpo de Bombeiros, pensando em salvamento e resgate, antes de controlar o fogo. E outra preocupação do bombeiro que não existia até então é justamente com a parte de legislação de segurança contra incêndio. A gente não tinha uma lei ou municipal ou estadual que falasse especificamente sobre legislação de controle de incêndio. E aí, depois do Joelma, essas mortes não foram em vão. A gente, enquanto Estado, passa a se preocupar em legislar sobre isso. Então a gente passa a se preocupar em calcular saída de emergência pelas escadas, a gente passa a se preocupar com verga peitoril para que o fogo não passe de um andar para o outro, a gente passa a se preocupar depois do Joelma com material de acabamento e revestimento para que isso não seja combustível, para que o fogo não se propague, para se preocupar com o dimensionamento de hidrante, de dimensionamento de todos esses equipamentos de segurança. E é importante lembrar, toda empresa, estabelecimento, indústria e prédios residenciais são obrigados a emitir o AVCB. E em caso de incêndios ou situações críticas que configuram a falta ou a não renovação do AVCB, o responsável pela edificação pode ser acusado civil e criminalmente. A engenheira de incêndios Débora Arjona revela os principais problemas e agravantes da tragédia. Na época de incêndio, eu acho que a questão aí do controle dos materiais, né, que isso não era uma exigência da ocasião, sem falar na parte de compartimentação vertical. Não estou falando aí do tangente, mas de escadas protegidas. Não é só isso que tem uma quebra de compartimentação vertical. Quando a gente tem uma comunicação entre os pavimentos, ou seja, são shafts que levam todas as instalações elétricas, hidráulicas para abastecer todos os pavimentos de qualquer edificação, esses shafts, eles são buracos feitos literalmente na laje, né, que vai desde o pavimento térreo até o último pavimento, então você tem uma quebra de compartimentação. Então, nessa situação do Joelma, eu acho que esse foi um dos problemas que nós tivemos. E também a falta de treinamento, talvez, ou não um treinamento tão específico para orientar as pessoas que não fossem para as coberturas. Porque a gente não tinha ali nenhum tipo de um heliponto ou algum ponto ali de ancoragem para o bombeiro estar fazendo o resgate. Então as pessoas acabaram subindo e tiveram ali sendo enclausurada literalmente, né, na cobertura pelo fogo. O Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo, ele virou uma referência a nível nacional. A gente não tem uma norma nacional, mas temos aí diversos estados, entre os 27 estados e um Distrito Federal, nós temos 23, salvo engano, 23 estados brasileiros que seguem o modelo do Estado de São Paulo. Hoje eles já têm um controle maior na parte de controle de materiais de acabamento, exigência de sprinkler a partir de uma certa altura, já são obrigados a ter todo o sistema de sprinkler, inclusive introduziram também a partir de 90 metros, falando aí um pouquinho do caso, né, que seria um edifício comercial de escritórios,
também é obrigado a ter controle de fumaça. É onde a gente tem extraindo a fumaça do ambiente e introduzindo um ar limpo para que as pessoas consigam sair dali com segurança, né? Então, atualmente, as legislações elas evoluíram demais. No estado de São Paulo não existia lei naquela época, tá? Após o Joelma, a primeira lei do Corpo de Bombeiros, os decretos ou leis do Corpo de Bombeiro, foi no Rio de Janeiro, que foi em 74. Essa foi a primeira. No estado de São Paulo, em específico, 6 dias após que aconteceu esse evento, até por uma questão de muita pressão da população, seja da mídia nacional, até mesmo repercutiu internacionalmente, o prefeito da ocasião, ele acabou liberando uma lei, que era até a lei 10.811, se não me falha a minha memória, onde ele estipulou vários tipos de requisitos, né? Entre eles, esse problema da compartimentação. Ele mencionou também que todos os edifícios que passassem de 23 metros de altura, que era o enquadramento até do Joelma, tivesse sistema de proteção por sprinklers, que são aqueles chuveiros automáticos para poder controlar o fogo, uma base de heliponto para que os helicópteros pudessem pousar, né, e fazer os resgates. Então, depois do evento é que veio.